Olá, fãs de relatos e histórias sobrenaturais. Eu sou o Senhor Macabro. E te garanto que a lenda de hoje irá causar arrepios na sua espinha e gelar a sua alma. Já deixa o like e se inscreva no canal, só assim você irá receber em primeira mão as novas histórias e relatos. Em uma pequena cidade no sertão nordestino, existe uma lenda urbana que intriga a todos os moradores. A história conta sobre uma mata misteriosa e assustadora, localizada no coração da Caatinga da região. Quem ousa adentrar nesse lugar, corre o risco de nunca mais ser visto. Essa lenda se originou há muitos anos atrás, quando um grupo de jovens aventureiros decidiu explorar a mata da Caatinga em busca de uma adrenalina diferente. Eles acreditavam que encontrariam tesouros escondidos ou criaturas lendárias. E decidiram explorar essa região mesmo sendo evitada por moradores locais. No entanto, quando adentraram na mata, um vento gélido soprou, levantando poeira e fazendo com que todos se perdessem uns dos outros. A densa vegetação, as árvores retorcidas e o silêncio arrepiante tornaram a experiência ainda mais assustadora. Ao longo dos anos, diversas pessoas tentaram desvendar o mistério por trás da mata da Caatinga, mas ninguém conseguiu retornar. Conforme a fama do lugar crescia, a lenda se tornava cada vez mais assustadora e a cidade se enchia de histórias sobre o que poderia estar escondido naquela floresta. Havia quem acreditasse que uma tribo indígena protegia um tesouro valioso lá dentro. Outros diziam que espíritos vingativos vagavam no local, procurando por almas inocentes para aprisionar. As histórias alimentavam a curiosidade e o medo da população, que se mantinha afastada da mata temendo o desconhecido. Um dia, um jovem chamado Miguel, mesmo sabendo da história do desaparecimento do grupo de jovens, e de outros que se aventuraram na mata, decidiu desvendar o que havia por trás da lenda urbana da mata da Caatinga. Ele tinha um espírito aventureiro e acreditava ser capaz de enfrentar qualquer desafio. Juntamente com um grupo de amigos igualmente corajosos, eles partiram em direção à floresta, em uma noite aparentemente tranquila. Conforme adentravam a mata, Miguel e seus amigos perceberam que a densa vegetação poderia representar um verdadeiro labirinto. Eles decidiram amarrar uma corda em uma árvore próxima, traçando o caminho de volta. Os amigos andaram por horas, explorando cada canto do lugar. Agradeciam por não terem se perdido até então. Enquanto desvendavam o mistério, eles notaram uma movimentação estranha entre as árvores. De repente, um grupo de indígenas apareceu diante deles. Diferentes de qualquer coisa que já tinham visto antes, eles se aproximaram com cautela. Ao invés de atacarem, os indígenas começaram a conversar com o grupo. E os orientaram a não continuar no local, mas que retornassem para as suas casas, antes que fosse tarde. Miguel não levou a sério o conselho dos indígenas, e logo perguntou se era uma ameaça. O chefe do bando disse a eles que nunca fizeram mal a ninguém, e que tentaram alertar por anos aos curiosos, que não os escutavam. O grupo de amigos de Miguel se dividiram entre pessoas que queriam voltar, e aqueles que queriam continuar, ignorando o aviso. Enquanto discutiam, não perceberam que os indígenas sumiram sem deixar rastros. Curiosos e com o voto da maioria, decidiram continuar a aventura. Após andarem por horas na mata, perceberam que o clima havia esfriado bastante, pararam em uma clareira para descansar, e acenderam uma fogueira. Leia, uma das amigas de Miguel, mais uma vez tentou convencer o grupo a voltar, antes que fosse tarde, porém Miguel queria passar a noite na mata, para provar que tudo não passava de lenda, e que não havia perigo nenhum ali. Como estavam cansados, Júlio, um dos membros do grupo, deu a ideia de dormirem um pouco, próximos à fogueira e continuar a exploração na madrugada. Quase todos concordaram. Miguel ficou de guarda, e às 11 horas da noite já estavam todos adormecidos, inclusive Miguel.
De repente um barulho assustador despertou todo o grupo. Era como se algo muito grande andasse ao redor deles. Se ouviam galhos se quebrando, e árvores se movimentando, com o deslocar da criatura. O desespero tomou conta do grupo quando Leia viu que a corda que eles amarraram para não se perderem havia sumido. Miguel tentou acalmar a todos, dizendo ser os indígenas, que queriam assustar a eles. Mas de repente, aquela coisa parou de caminhar ao redor, e soltou uma gargalhada aterrorizante, que fez o grupo todo correr, e se dispersar. Perdidos no escuro, longe um dos outros, só se escutavam gritos assustadores, um por um, foram sendo pegos pela criatura. Depois de fugir por muito tempo, Miguel encontrou Leia e Júlio, que estavam desesperados, e culpando ele por tudo. De repente a discussão foi interrompida por sons de passos, e um vento forte que lhes arrepiaram os cabelos. A coisa os encontrou, eles viram um vulto em meio à pouca luz do luar, que clareava a densa vegetação, tentaram manter a calma. Mas, de repente, Leia foi puxada por uma força sobrenatural para trás, e o seu corpo foi literalmente engolido pela terra. Júlio e Miguel correram, porém seja lá o que fosse aquele ser, não os deixaria escapar. Tentaram se esconder atrás de umas rochas que encontraram, porém foi a vez de Júlio ser pego. Ele pairou no ar, como se algo o levantasse, e Miguel pôde ouvir cada osso do corpo do seu amigo ser quebrado. Desesperado e sozinho, Miguel percebeu ser o fim, não quis mais fugir, esperou a coisa, ficou olhando diretamente para a vasta escuridão da mata. Ele esperou por um longo período, e ela não apareceu. Quando finalmente decidiu se virar, para tentar fugir e chegar à estrada, deu de cara com o ser. Olhos vermelhos e profundos, uns 3 metros de altura, garras enormes, e babava como um animal feroz. O seu hálito cheirava a própria morte. Com o susto, Miguel se desequilibrou e caiu de um barranco. Dias depois, acordou no hospital da cidade. Um caminhoneiro havia o encontrado caído na estrada. A saúde mental de Miguel nunca mais foi a mesma, pois mesmo com várias buscas, feitas durante o dia, nunca acharam os seus amigos, e nem os corpos. Em noites de agitação, dizem que é possível escutar Miguel gritando, que o monstro da Caatinga virá buscar ele. Pobre garoto, vive dopado por medicamentos. Gostaram da lenda de hoje? Não se esqueçam de deixar o like. Mande também o seu relato, história, ou lenda urbana de sua cidade para contarmos, aqui no canal. Até os próximos Fatos Macabros.